Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com mais uma videoaula de exercícios resolvidos do nosso projeto para a disciplina de Estatística e Probabilidade, Aprender por Ensinar. Então, vamos passar agora mais um exercício resolvido realizado pelos nossos alunos e monitores da disciplina. Vamos lá? Olá, vamos a mais um exercício resolvido. Hoje sobre o tema de estimação aplicada às engenharias, nosso livro de referência é Estatística Básica, Probabilidade e Inferência, do Moretin. Esse material foi produzido por mim, Lara Dornelas de Nóvoa. Problema 32. Estão sendo estudados dois processos para conservar alimento, cujo principal variável de interesse é o tempo de duração destes. No processo A, o tempo x de duração segue a distribuição normal com média MA e variância 100, e no processo B, o tempo y obedece à distribuição normal com média MB e variância 100. Sorteiam-se duas amostras independentes. A de A, com 16 latas, apresentou tempo médio de duração igual a 50, e a de B, com 25 latas, duração média igual a 60. A. Construa o intervalo de confiança para MA e MB separadamente. Então, primeiro a gente vai coletar os dados. Primeiro para o processo A, onde a gente tem um tempo de duração x, uma distribuição normal com média MA e variância 100. E a amostra tem tamanho 16 e a média dessa amostra nos deu o valor de 50. E para o processo B, o tempo de duração é y. A distribuição é normal, com média MB e variância 100, e a amostra de tamanho 25, que nos deu uma média de 60. Então, a gente vai resolver esse problema por meio da seguinte fórmula, onde o intervalo de confiança vai ser igual à média do estimador, mais ou menos Z crítico, vezes o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho da amostra. Então, como o exercício não nos deu um valor, a gente vai usar 95% como confiança. E a partir disso, a gente encontra o Z crítico, correspondente a esses 95%. E a gente vai fazer isso baseando na tabela da distribuição normal padrão. E primeiro a gente tem que entender que área é essa que a gente está lidando. Então, aqui a gente tem um limite inferior e um limite superior, onde entre eles a gente tem 95% de área. Se a gente separar no centro, aqui a gente vai ter 0,475 de área para cada lado, seria 47,5% de área para cada lado. Então, a partir disso, a gente pode olhar já na tabela da distribuição normal padrão para descobrir qual é esse valor que Z crítico teria que assumir para que a área até o centro da distribuição seja 0,475. Então, a gente vai usar a tabela que tem essa característica aqui, que a gente tem um Z crítico qualquer, a área até o centro dele, a gente tem que é 0,475, e a gente quer saber, então, qual seria esse Z aqui. Olhando na tabela, a gente tem que esse Z é 1,96. Aí o desvio padrão ele vai ser o mesmo para as duas variáveis, A e B, para os dois processos. Então, a gente calcula a partir da variância que o exercício nos deu. Como ele deu que a variância é 100, basta tirar a raiz da variância e a gente descobre o desvio padrão. Então, raiz de 100, isso nos dá que o desvio padrão é igual a 10. Com isso, então, a gente já pode substituir os valores fazendo separadamente primeiro o processo A. Então, aqui é a fórmula que a gente deduziu lá atrás, substituindo os valores, então, com uma confiança de 95%, a nossa média é 50, o Z crítico 1,96, o desvio padrão 10 e o tamanho da amostra é 16. Então, resolvendo, a gente resolve primeiro a raiz, agora resolve essa divisão, a multiplicação, e aí a gente vai ter o nosso intervalo de confiança que vai de um limite inferior, 50 menos 4,9, até um limite superior, 50 mais 4,9. Então, o intervalo de confiança para o processo A
vai de 45,1 até 54,9. Agora, para o processo B, a gente vai fazer o mesmo método, só que agora com y barra. Então, substituindo os valores também para uma confiança de 95%, a nossa média foi 60, o Z crítico 1,96, desvio padrão 10 e o N que é 25. Então, resolvendo a raiz, resolvendo a divisão, a multiplicação, e aí a gente tem um intervalo de confiança para B, que vai de um limite inferior, 60 menos 3,92, até um limite superior, 60 mais 3,92. Então, o intervalo de confiança para o processo B vai de 56,08 até 63,92. B. Para verificar se os dois processos podem ter o mesmo desempenho, decidiu-se construir um intervalo de confiança para a diferença μA menos μB. Caso 0 pertença ao intervalo, pode concluir que existe evidência de igualdade dos processos. Qual seria a sua resposta? Então, a fórmula que a gente tem que usar primeiro, antes de pensar no raciocínio desse exercício, a gente tem essa fórmula aqui, que vai ser bem análogo à que a gente já usou, que é também um intervalo de confiança, só que agora a gente vai fazer da diferença entre as médias. Então, aqui a gente vai colocar os estimadores também, a diferença deles. O x barra menos o y barra, mais ou menos z crítico vezes o desvio padrão, dividido pelo tamanho da amostra em A, mais o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho da amostra de B. Então, agora a gente substitui os valores e obtém um intervalo de confiança. Então, aqui a nossa fórmula. Então, substituindo os valores, x barra 50, y barra 60, z crítico 1,96, sigma 10, o tamanho da amostra de A é 16, tamanho da amostra de B é 25. Então, resolvendo as raízes, resolvendo então a divisão, então resolvendo a soma, resolvendo agora a multiplicação, e aí a gente vai ter um limite inferior, que vai de menos 10, menos 8,82, até menos 10 mais 8,82, que é o limite superior. Então, nosso intervalo de confiança dessa diferença das médias vai de menos 18,82 até menos 1,18. Como o problema nos pediu para fazer uma conclusão em cima do intervalo de confiança obtido baseado no zero, pelos dois limites, o inferior e o superior, serem negativos, a gente sabe que o zero não está incluído nesse intervalo de confiança. Logo, não haverá nenhuma igualdade entre aquelas médias que a gente calculou, MA e MB. Elas são diferentes, com certeza. Então, o exercício se finaliza por aqui. Muito obrigada e até a próxima.